Ia resistência armada ami hototu so makadane laramente dete makbaho be mão bot sanana busmão lá ia tan liderança de selo para tebel kar funo idane porque se selo makar fali funo idane dalarung itala mananto agora mas itala conte Indonesia mak ukun los state nene ami ia ilarane ami hanu dete makadane e o insa Comitê Central que takne nebe hanaran Comitê Central que takudilarane convoca presidente atual Xanana mai atau mai reunião em momento de neba lá ia até porque a altura ni será bocatura lá presidente Sanana Guzmão para depois atu bekair ka ou atu ba nasani será atu golpe será nebe será lá formal ni grupo idane na maketak besira mak forma te fali neba em 1984 banhira muso crise política liderança ni cari que preparação rumo ba encontro vodka ba reunião extraordinária e reunião iya e tempo de neduni maka o chefe do Estado Maior Kilik mate ou mate tempo depois mate antes depois de crise ni moço tiaona então makbe monutama ia emboscada inimigo ninede ia be loilubos tiku ni área ni ene make matir mate tene makila kontede quase força para companhia da tomak maka tamato momento ne ologari serne outro serne quase que lá o muito kota ami serne outro ne lá o muito kota ia companhia lá em coluna depois maktama ia motalara maktama ia meni buscada be ne makai matir mate ami masih hen ba outro ami hen ba quase companhia tomak ne quase hen ba companhia quase hamuto que makala atu sida resi maka ami lá o muito retira sa fatine lá maktama ba ia be motalara ne maktama ia buscada kila tarut uselsori pronto amos lá tene tirmate tanga fali tani irma ida itani irma ida combatente na intolo ida senene makane ida be itania irmão kilik waiga maka la contedit ene maka mutir mate be tirkanik be kala mate la contedit ba buka tuir fali mos la hetan tan nenia ruim nenia isi nda mos amila hetan banhira funo ne hahu resistência hahu ho base de apoio e tabota Hanessa vice-secretário da zona, depois sabe secretário da zona, to delegado do comissariado. Experiência saída de mas que tabota retan, serviço saída de mas que tabota halau e tempo de levar. Exatamente. E a experiência né, e a experiência o embaraço. E altura tudo depende de saber orientações se a direção superior mas que bela força aí mas que bela compra. Altura ida né será estratégia né a estratégia né até tem que kata guerra dura e prolongada. Guerra dura e prolongada. Ami mas momento né ami seki que amos lah tene tan yang kata kuat tidak be guerra dura e prolongada né atu saída makanya ami hanu yang kata ni ita be halu funu bebik ni to ita mate utu ka o isa o to tina ni dane tina selo ni ita manan fila fali be funu ne ka o isa. Então maka enene ami are kata sira be fo orientações mai ami compreende yang kata agora ita tem que halo be ani sambe educação vai ter povo. Educação política vai ter povo. Então altura ne ami sai ani sambe mais esclarecedor, né? Ani sambe bade vai esclarecer vai ter a população quando há resoluções, quando há medidas, quando há saída de makani sambe e a direção comitê central, né? Fretlini força aí, ami ba cumprir makaida né? Ami cumprir makani sambe e a serviço ani sambe forramba falintil sira, ani sambe forra ter a população, para depois bela população bela produz buat rumah ou akarmaran ka ou saída ka nene para depois atu bela haliburi a zona para depois atu bela harukaba ou de bafoba e tenia força sira e a linha de fogo ne para depois sira hana ami simplesmente halo makaida ne e depois ida sel que tava fale maka ami anessa hatete ba população sira para tem que halo tos tem que halo produção be tos ninia natar ninia na medida em que a população evacua vai recotokne cada vez que evacua a população sempre vai tos e altura nem é uma quase rotuto nem participa aí a produção nem macas teves e se halo produção nem a me for orientações para depois atu halo anissa cria grupos equipas linha nebe cada equipa ida ba serviço equipa anissa be ajuda mútua nem anissa be ba equipa ida por exemplo se halo serviço mútuo ko oine tama ya to sidania abam ba fali seluknya bairua bela baseluknya então população sira hututu vai participa aí a equipa e consegue hututu halo doni be sernia natar sernia tos liu maktos
para o de bele moris e altura dani ser bele han ou ser família e ao mesmo tempo sermos bele contribuímos nessa parte uma vai ter força sira para bele sermos han para o de forte bater mal a me halo makai tanto ni educação nessa por um lado educação política para o povo por outro lado nessa mos para a produção ni bem makai sampai população halo e deselo makai sampai halo fundo nessa bem forças armadas braço armado bem povo ni bem nem makai halo e depois a participação política buat tidak que dia teve mecanismo besira aplica demokrasia ni altura dan bani quasi be demokrasia ni emaki serne outro mas be participa outro dia sira betiu sira mamalu sernemos até quasi dan ini quasi que participa outro atuane sambe eleze be serne responsável aldeia ni ne ohine aldeia ne tomat ne falne quasi que reúne outro e reúne a calan que ia locrai se reúne outro ni ne responsável sira ne bani qualia ou sira e depois mak sira foi bele halo eleição ni sira hili date ani sampai batar mosa ka o fatuk mosa batau ba idan be makane sampai reuni maioria de votos sira makane sampai lori lona idan be mak tuir ani sanini wakil ni vice idan be mak tuir tam pronto ani sanini colaborador kan sira começa ele e depois povo mas começa a ver sira começa a ver qualia com a política sira quando be ani sampai bahalo produção coletiva e a produção coletiva ni quase que sira todo ne forrano imba malo para tu oi sama sira bele produz dia kliu sira ne tos ne bot liu e sira tur hanoi sertur qualia makona baidane ida seluk mapa qualia kona ba disciplina ni quase que ani sampai ne bani disciplina é mau toto ne quase cumpre outro makbati da disciplina ni disciplina ne rigoroso lah lima e então e altura ida ne bani quase que buat dia kita maka haware dane embora disciplina ne tos mas be é mau toto aceita barakliu é quase itene povo ni aceita tamba buat ida disciplina ne de facto ani sampai halo ema ani sampai respeito malo halo ema ne be makani sa uluki a tempo português ninian ani sampai la saída ne quase que ani sira hutu assimila sira hutu bele sira be halu tuir buat tidak be mak disiplina hau bele até hau se lembra buat bal que ani sitene povo ni buat tidak be uluki a base de apoio uluki ya nasane povo ni la hatene tolok malu ne la ia tekedas la ida fale be nasane mos la ia ida be at kuali hatete at malu oini ya reunião sira hutu hatete kuali hutu ya oin kritika malu buat seni maybe ida be at tolok malu ida be at hatete at malu ne la ia liu até a altura ini tenia sampai balo que ani tempo colonial português ne ani sampai balo que ani sampai tenia balo que ani sampai laheta moris isirni moris ni tah tena na katak ne ani sampai moris ani sampai halu vida ni o selo mas tama fale ba bani consegue educa fale sene consciência isir sai ani sampai ina fetom dia pode bela participa e have processo be político e dalam rumah siramos ba esclarece fale por exemplo lembra ela ina fetom ida Baucaunia e da Nara Maria Casausa e que antes bem vida né antes laos normal né ita compreende de então ne vida lá normal mas depois de tamate fale vai processo político dan banyak sai ti hanisa ina in dia kida o hanisa sai e mai da educadora ini rasik bahate te dengan uluk ne hanisa ne hawan sene ne la dia tamane makagor ne hawar tuiri dan de facto sira converte ser ne mudan ser ne vida ser ne hal ser ne comportamento lalai su ante de tanto buat tidak yang sampai admirável quando ani sempre é uma certa consciência e depois ia estar falando ba produção né e deve produção né quando fale ba nessa altura né sabamos lá ia buat ser bem sempre é uma usa vai né lá ia então o povo né rola iniciativa até balo consegue halter do sabão será o sabão mas o processo é que simples salo ani sempre onu hobe aku desa buat pe nasa aibe ainitas ne fuane ne marane sertunuti depois makbahan bata istefal ne bem ser depois hal fale sabão sai do nem buat be sólido tia será de fazer roupa mos e depois balo mos halo be perfume ni será halo perfume ni mos pele sai morintia pronto será bele usa to 24 horas ni pronto ne la morintia la morintia mas pronto usa hoto buat seni será consegue iniciativa e hani bane halo buat serni hoto buat tidak admirável depois será mos ia be nasa balo be halo be ai moruk timor ni será começa be halo ia médico sira bem sempre medicina verde né agora ita boluan sina misi altura dan ban sira consegue halo ai moruk ni dia hau se lembra ela sempre nasani ni ambe mau mos pe itani irmã Veronica Turia sore ni mau rasik mos be participa tu ia be buat ida be ai moruk ni sira in ban sira te dia halo te dia hanse ia centro leste mos sira halo te ai moruk sira be antibióticos mos consegue halo ho di sona be itani malu sira mora ia ponta leste sira halo dadau halo mos ai moruk ut ni ho ai abut ho ai kulit sira halo até tau ba ia be nasane tau ba ia makanik tau ba ia be moras e consegue cura do
tanto a altura itu how se halu dit ideia mas han buat sira be experiência sene hotane bahau han sampai how bele até kata kalian itane povo ni han sampai ia própria minha capacidade de raci para depois já bele desenvolver minha rain desenvolver minha moris ni ia dunia ia altura ne how halu ideia quando vai buat sene ia buat barak mas pronto mais ou menos how bele qualidade bem hira invasão tama ne Fretilin halo tia ona proclamação independência unilateral em 28 de novembro de 75 então ia tia ona governo ida ia tia ona força de libertação nacional Macfalentil depois de inimigo tama bahira ida halai namkari mas be depois to ia consegue reorganizar e hari bases de apoio. E também ele explica e há tempo base de apoio ne direção da luta ne lá OINSA governo RDTL ne sei na fatenka e falentil ne status ne OINSA e há tempo de neba care geração fome precisa apenas. Sim, muito bem. A nessa itahuto hatene ou se liu ba geração fone be maka agora mak foi em bele contato hoi tem a própria história fretlinian história resistência né how bele habu file fale pode hateten kata que dia 28 de novembro né proclama a nessa e a data ida né ma proclama independência unilateral fretlin proclama ida né lori halo em nome do povo nianara mak halo tamba altura ida né lá ia tempo para depois atu bele halibur povo para depois de bele halo buat tidak ni tambah razões rua fundamentalmente rua ida maka Indonesia tamara dau kona iha fronteira tanto tamaliu mai iha balebo iha área balebo ninya conforme sira até direita homos alturnya lá acompanha mas bem razões maka ida ni e ida seluk tanga fale tambah administração Portugal ninya ne anessa retira saite ona husi Timor ne então pronto quase praticamente depois de funo mawali ninia ne an sampai ne hotutia quase ameaça idani ya então pronto fretlin halo proclamação unilateral da independência no sentido de atubele foti Timor-Leste ne nessa questão ida que internacional kata bele desperta ne sampai consciência ne sampai mundo toma ne atenção mai caso ida Timor ne kata Indonesia tu tamara dau kona tanto República Democrática de Timor-Leste exatamente mais para idanene atu bele salvaguarda integridade nação ida nebe mak soberano dia mas Indonésia consegue tama então pronto e a altura idane depois da independência né quase que invasão tama então ne tama fale vai a fase selo kona e a segunda fase do processo fretlinian segunda fase mecanismo be hahu resistência contra a agressão e ocupação militar indonesiana. E a resistência então, é a base de apoio, né? Direção da luta, né? Exato, qual é né? Nebe altura era quando be proclama be 28 de novembro, né? Enemos instaura governo ida que próprio e a ministérios barak maka cria terroto e nessa tabot sira e a oportunidade de e a foto ser nebe maka santama e exposições ser né? Governo, presidente nene quase que nesse ia ter outono mas invasão tama então acaba por invasão tama e mesmo governo né quase praticamente fretlinian nebe halai hotu basa hotu ba ia forro para além de comando das falentil comando bem nesse falentil linian comando falentil ne fofon de facto sira conforme sira da nebe forma falentil katakne exerce sira bem nesse português ne tempo Timor-Leste ne makanya se identifica hobe fretlin hobe fretlin o di halo be an sampai golpe asuru o golpe não o contra golpe ne e depois mais tarde quase que an sampai militares serne hanu indian kata sirato amerika me sakdit mas be decisão ou quase que o comitê central até tem que força ne tem que força ida be povo ninian então tem que identificar ho ni be povo ni hakara makdian kata libertação be povo ninian libertação da pátria ne maka força ne sai hane san fale be força partido fretlinian portanto falentil então a altura ele quase que governo bahuti ailara governo mos pe hane fretlinian e ao mesmo tempo força sernemos hane fretlinian e praticamente resistência ida ne quase que direção da fretlin ne comitê central da fretlin órgão board ne be mak fretlinian ne mak cola decisões
políticas ou militares quando ba funo ninya tanto comitê central deito maka bele rola decisão ato define be estratégia de luta ninya ni so comitê central fertili ninya maka bele ia depois se altura ne how se lembra ela buatira naran Biro de Informação, não é isso, e a CPN, portanto, e a Comissário Político Nacional, nebe Vicente Reis, mecanismo a Ulumbor, mecanismo serviço Departamento de Orientação Política e Ideológica, aliás, Departamento de Orientação Política e Ideológica, nebe a carreira política, portanto, nem faz mal, e depois para ali, e daí íamos órgão terceiro que a aula lembram, mas mais ou menos uma caída nem e quase que Biro de Orientação Política e Ideológica nem quase daí é sempre importante termos também a altura nem precisa consciência educa bem sempre consciência e ter povo nem através de jovens ser nem bem mas sempre tama baia fretli ou de educa ser nem consciencializa ser nem Hanoi através de formações centro de formações políticas deve ser bacima formação política para tu bela educa e ter povo na fatih nessa olhar qual é o lugar para depois tu bela vai esclarecer tudo tan vai habe fatih untuk parceiro tu bela participa e vida política né democracia íamos órgão terceiro quando sempre governo Ministério de Obras Públicas nós ia Ministério de Saúde Ministério de Defesa e Segurança ninha nós ia altura né eu lembra mecanismo agora da o ministro do Interior Rogério Lobato e depois ia Ministério Terceiro que nemos ia outro Ministério Terceiro que nós ia outro mas be altura nem como be fundo da tamana ia ter rai governo lá consegue a nessa be atu bele cair estrutura ser nem outro para depois atu bele implementa a nessa be programa governo ninha ida mas altura nem quase que a nessa be sira nessa be orientação be nessa be o programa governo nem quase que tama outro vai a luta ida nessa de resistência a sua ocupação militar indonésia nebe quase em Bani, por exemplo, de agricultura nem quase praticamente fode nessa para a população que bele produz e para além disso nem bele harede nessa população e liu mecanismo be departamento de orientação política e ideológica nem para bele consciencializar no fati povo ida para o de bele tan resistência nem se bem que ia departamento ser nem outro mas altura nem lá ia be nessa lá ia que bit para bele assegurar nem mas o governo ia ter que era governo nem mantém na fati to durante tinan tolo nelara acaba por até que base de apoio rural então pronto a população certo mais cuida né então membros do governo membros do comitê central da Fretilina quase barakliu mecanismo tu interroto mais rende praticamente o governo ainda lá ia então quando forma falei 81 quando a conferência nacional Fretilina pode criar falecer RRN e na bane sempre nós criamos departamentos balo para ver se esse RRN conselho revolucionário de resistência nacional né nessa órgão ida nebe maka bela assegura a resistência né por lado íamos nessa departamentos que com balo para ver se departamento que com se outro nesse tipo de nessa buat de caribe tabela hamutu para ver se homaluk seria bila larani tabela consegue nessa cria falha nessa governo de sombra ide e caribe nessa bene halo analogia de itu kalau nessa halo bela governo de sombra ide nessa inimigo e retaguarda do inimigo para isso bele de resistência para além de halo resistência ao mesmo tempo isso bele cria condições no sentido de bele cria carga nessa buat be governo de sombra fila fale mas pronto todo de 81 nelaran lá to tantina ramata inimigo bahal tan fale cerco bote de itana lali acaba por arruma te auto fale be membros be direção superior be Fretilina ne be eleito e a conferência ne quase que anisam 2/3 ne quase que morreu auto e na ba e be cerco aniquilamento ne então pronto e ela deita maka departamento cria ela deita maka nesse departamento de informação e segurança orientação política departamento de informação e segurança nema be Mauricio lá na base secretariado técnico e da nema Mauricio na fati to até 81 to até 83 maka ami nema maka hare fale be ulun sira be ulun bot sira começa tur muito para o diare fale para tu o isama kita bela adopta fale política de unidade nacional maka ini começa a adoptar uma política de unidade nacional maka o de fofatem fale ba CRRN ini começa a lá com o de fofatem fale ba ia CNRM maka depois mais fale CNRT né sampai tahu tu até né tanto processo de resistência né mais ou menos lá o nesse lawan nesse então vai ir a uma base de apoio praticamente
também exigência fundo ninian Comitê Central Fretilima que rola fale direção fundo ninian e pela dianca que o governo tempo ainda não vai dissolvido. Ao lá no Indian que o governo é dissolvido, o governo é dissolvido. Tamba altura da né sei Comitê Central da Fretilin, mas sei carreal na fati. Só que o governo lá ia possibilidades, lá ia que para implementar por causa de ocupação, invasão e ocupação militar indonesiana. Lá ia que para implementar programa Roma com o desenvolvimento né sempre tinha povo nem tinha nação nem. E então e a altura da né lá dissolve mas be e daí né sempre tahu dia fali bakoto buat tidak prioritário liu maka dia kata liberta e tinha rai e tinha povo e daí maka Fretilin Hanoi, altura dan Hanoi. Então quase o todo empenhamento o todo ninha povo toma aqui direção Fretilin ninha toma atau bafuno de funo para tu libertar nera. E que outra raça que sempre quadro civil ida. E que sempre quadro civil. Então não sabe ela explica e que ninha papel, e que nem posição e a funo nem lara mesmo depois da base de apoio rural, mesmo depois da conferência nacional. E também desempenha papel nessa guerrilheiro, nessa combatente ou nessa quadro político. Exatamente. Buat tidak be narsane ia be ailara nebani, ami so ia tarefa fundamentalmente rua deit. Ida mak tirmalu, ida makanisme be halo política, organização, anisme be população sira para bela participa ia fundo. Mas be buat rua ne hotune ba ia ailara ne vale hotu primeiro porque quase que yanbani hotu carquilat então quando em cada combate ida sempre bater malu ninya hotu quase sempre participa ia combate mas bela os obrigatório quando sempre tuir be planejamento como para bater malu lá os obrigatório para depois ir bater malu mas em circunstâncias bem especiais quando por exemplo ia emboscada ida mono vai emboscada o mono carik ba assalto inimigo ninia Roma que o hanesbe encontro súbito Roma o inimigo obrigado e tem que combater para ele assegurar a vida agora ida fali quando ba política nem moça nessa política lá os pai ia quadro político deite mas be moça ia quadros militares até porque ia altura ida nebane quadro político militar ne halu buat ruane entala ida deite lá ia diferença ida ba ida porque ida condiciona ida selo ida relaciona ho ida selo sem ida selo que la bela sobrevive nem maka ia nebane praticamente ami halu hotu be serviço ruane agora nessa em questões de comando nem ia comando operacional comando ida que é estratégico comando ida que se define linhas gerais de orientação ba ação militar ou política ninha nebe define de estratégia política e comando ida be ia tático operacional ninha portanto comando tático operacional nem maka sempre comandantes das companhias ou be adjuntos responsáveis ou comissários políticos sira maka implementa be sempre planeamento específico, sira maka implementa, sira maka rola decisões, depois de se ter orientação, planeamento geral, né? Sira define sira planeamento específico para cada região e daí, pode bater malo, pode halo atividades políticas, praticamente decisão ia ser lima. Só mais tarde liu quando nessa ia CNRT ne tempo, nessa ene maka halo be buat tidak separação nítida entre forças, be militar, né? Em questão de estrutura dele. Em questões estruturais dele, mas bem na prática, né? Prática de realização tarefas nem belo loronia, quase na fatinha lá dele lá ia be separação rígida entre político e militar, porque buat ruane hoto né, ita tem que halo hoto militar tem que halo, política mas tem que halo hoto. Itu potlah rola parte da conferência nacional para a reorganização minha, mas be kari kita buat bele kolia itu an kona ba estratégia saída maka estratégia feminina saída maka rola para ver hari CRRN e ao mesmo tempo hari mos partido marxista leninista Fretilin e oinsas nem ruane oinosa órgão ruane hala ao serviço. Bom, e a altura da Nebani e de facto a nessa criado o partido marxista leninista ida. Né? Partido da Nora marxista-leninista, né? Partido marxista-leninista Fretilin. Nebe partido da ne queria né tamba itane mambot sira hanuin kata
buat tidak nipe makanisa uluk halo ia base de apoio rahon te anene da ita tem que halu tuir fali ni hodi queria que era sona be partido hodi queria que era partido político ita se carica nesse ita la queria partido ita ne é a mesma coisa que ita anisa trai fali tani malok sirei da nipe mak mateliu te ona be ma lori be lori oh te ona ni ita trai te fali tani malok trai te fali tani povo então mas tem que be queria ne refere ba malok sirene be Marluk siran sampai, por exemplo, mate ia be tinan tolu liuba kotok ne, por exemplo, Marluk siran be maka sim, exatamente. Então maka ideologia marxista. Para além de ideologia marxista, ninian homos itani Marluk selo kan sampai itani povo mak mate itani be narsa itani be dirigente sira be mate ne, ita so akar katu honra de sira. Então akar katu kair tuta itani par hodi queria que era partido político ita marxista bolnara marxista leninista. Mas bem depois a minha reca katakan ini ikut stefale a minha reca katakan ini desvantagem boa tida porque o insama que agora ita queria que queres partido único ida partido marxista leninista para além de ansabe marxista leninista né ita taunaram be partido marxista leninista acaba por ida né orsida é mahuto bela gosta ita e pior de tudo ita bela ansa radicaliza liu inimigo nini oposição e ita nerai então ini ita halfuno nunca mais para hutu ninian bela a minha ilara matemautia depois uma geração ida bafale alufono mas Indonésia continua remitente na fati e tahre katakladia então makto ikus fale a minha buat ser niuto analisa buat ser e para além de que o mundo mas começa a ver laura dau ko insel kona anessa por exemplo guerra fria né começa a ver laura fale be o insel kona ser quase nem ma kodi bele muda te fale buat idane sim momento de nebe hari partido marxista leninista Fretilin kita bot bele haktuir oi no sahaho kare kita bot nain hira motor hamu to kore hasai ide ne porque bem hira moço Fretilin e depois Fretilin cair funo ne durante tinambarak to base de apoio rahon mas be moço narang marxista leninista cair hamu to com Fretilin oi no sai to bot ser ne hanoi to ide ne isse maktur hamu to para kare ki ideia maiu seliur kare kita bot sira mak se sedit maktur hamu to ko senhor Shanana para hasa ideia ahoni ideia lah tenese ideia ne altura ne maiu seliur mas altura ne quase que a minha comunicação com o exterior ne difícil tertebes difícil quase que impossível how beldia ne porque o único aparelho de comunicação com o exterior maka ida be maluco da Comitê Central Fretilin lori tunte mai rende Alarico Fernandes lori te barrende e depois ainda nem pronto vamos lá com ter contato com o exterior e então muitas vezes sira ia livre na barra telefone ne só tem que babosok fali mundo dia kata gerleiro ia na bane oh inimigo ansene ba para depois sira be mundo ne bele bolo atenção na fatimba mundo ne be comunicação difícil e tanto how pessoalmente talvez kala ne how la fiar kata kuat ne ansa maiusi influência maiusi livre para depois bele queria ida ne agora ia railaran talvez kal de facto ia hanui anisa oya tete kata buat tidak nibem kan sembe ita halone so tem que liusi be partido ide para ita tem que demarca te tenia posição ida kata partido único partido ida ne makan sembe bele halufun então makan ideia ida ne mosu ia itani mau buat Sanana Gusmão makanui rasi como membros sercelo membros Comitê Central sercelo como hanui e ho comandante sira comandante altura ne mos membro Comitê Central hotel comandante sira mosira hanui tau hanui ne hamutu ko di halobe conferência e pronto cria partido marxista leninista idane e depois matou ikus fal la to tantina ni de pronto a minha rebala dia be asai fila fal sim e hoje no sama que hala afuno ia depois da conferência nacional hala afuno ne simo orientação husi nebe husi partido marxista leninista que simo husi CRRN orientação ne praticamente simo husi be órgão da CRRN nebe itani mambot Sanana Gusmão maka lidera doni ia órgão da resistência da netoma nebe palavra de ordem anessa ngoy hatete ulup ne palavra de ordem ba resistência maka idane maka ia planeamento analisa a situação serne roto, fracasso sira be uluki be base de apoio ninia roto e depois be perspectiva sanessa ba fali o imprato bela halofono na fatin. Então depois de colocar te mobiliza te quadros e combatentes sira hosi ponta leste ninia, mas te cobre fali be iha área central ou be centros be setor sercelo kuni cobre te roto. Palavra de ordem makaidane restender a luta armada.
o restendimento da luta armada, né? Essa palavra de ordem ainda, para depois atu voltou tu bele cumpre. Restender a luta armada, né? Essa palavra de ordem ainda nebe bota deve ser planejamento nem alara. Então cada setor ideia ou cada comando ideia buka implementa ideia o insa. Depois maka ini ami implementa tia consegue implementa tia maka ini resultado saiba ia contato dami depois de inimigo pronto harebania subar tia ni hati tadi yang kata resistência laiona timor ni integração timor ne yang kata penene sudah ama buat seni hoto baya mundo pronto depois de começa be Zabannya sira começa a mate tirmalo fali kila taruto fali mundo começa a tornar então pronto aí é que sira buka contato fali dane per hodi bele ane se neutraliza tia biane sampai ações sira ne nesse musi be CRRN tempo de nova ia reação Roma husi elementos quadro político nianca husi elementos contra hari Partido Marxista-Leninista ka hari CRRN ia reação Roma Hami kata ia altura dan bani bele ia karek hau masalah tene tuir mai be tambah hau masalah ba ia be konferensi dan atu ba masalah consegue ba tama situação aperta bela consegue ba mas ia altura dan bani quase que balo que ansebi impedimento da situação labado ni mas a kata que bani quase que maioria aceita o para tu bele cria Partido Marxista-Leninista agora quando to ia 84 maka nene ne ami be la coiona be dia kata tu tahu fali be buat tidak be marxista leninista ni atau hasai tia pertau dia tibal frente ni ansa frente ini ansa frente bo tidak depois jatuh bela simo e mahu kala tahu maka ia altura ni quando atau hasai fali be partido marxista leninista maka ani sampai comandante Sirbalo ani sampai chefe estado maior ani sampai sadozi dan be maka mateona kili kuaigai la concorda ho mau moruk masalah concorda ho membros balo ne be maka nisa direção política fretilininya por exemplo ida okamos pe mateona balo ho quadro medio balo mosiramos la aceita ser la aceita para tu hasaite fali boba tidak partido marxista leninista sira karga madian tem que manter na fati ho be PML ne fretilin tem que be manter na fati maka ena bane explica quando fali ba contexto be luta ninian ho mundo ninian conjuntura política ne lahane sanona mai be pronto se continua na fati dia tem que continuar na fati to até dane maka ami sai tama crise boa tira mas pronto no fim consegue resolver tia ultrapassa aliás lá se resolve ultrapassa tia be crise boa tira ne tambah altura ne boa tira ne to boicote tia be sampai crise direção ini ne to boicote tia be ami to latir malu tia fali ami to lorong kalan lali malu tung sa dit per depois bela resolver dit problema dane pronto acaba por seramos consegue dane ultrapassa tia dificuldade ne maka di bele for tempo fali ba força ser para depois atu bele batir mala amos com ba hal fali serviço agora ultrapassa crise nela Marok a crise dane de facto lá Marok quase fulan tolo ni alara ainda sane fulan tolo ni alara e então mak pronto to no fim lori tia mau Marok mai rende mau Marok rende tia e depois balo consegue muito fila fali como consegue recuperar fila fali ansan por exemplo Okan serne ne consegue tama fila fali até cernya ponto de vista dia teves por exemplo ni até yang kata klai buat tidak politika mas bem tani serviço tem que halau na fati buat nem mensan kona ba questões de políticas ideológicas ni tempo para representar bel turah muito ho comandante sanana para representar bel qualia mas bem ida be serviço te continua serviço na fati ne be sira hamutu te fal depois maka batir malu maka inimigo termata tia Anissa, por exemplo, ida kili kuaigai, depois mak betama ia emboscada, inimigo ninia, mak depois ia nene, ia makal tirukan ek bini matela kontiadeit, koni kila tidak ser matela kontiadeit, ologari maka ni sampai nia depois haketakaan husi força, ni haketakaan, depois pronto to no fim, nia mostun te fale mai, toma, nia ba entrega teni a ia vendale, depois de liu te tina ni, daga tina ruai dan sana maka nia entrega ni a. Tanto depois de ultrapassa a crise ser negoto pronto ena bane força seramos consegue tirmalo fila fale consegue serviço muito fale para roder bel lá ba oi lá os hobe PML Partido Marxista Leninista fretilin mas be ia fretilin ia larang então outro race que acompanha a crise né ou então outro race que nem reação então outro race que nem Hanoi nem então outro race que crise nem lá qual a posição inside então outro colher você altura ida nene hanya sampai sernia reação maka ida ne sernia format ya fali sernia komite sentral ida fali keta komite sentral fertilin ini ida fali be bol narang hudilarang ne sernia komite sentral ida keta be semak forma ne hanya sampai saudozi ida be matibian be kili kuai gai
ho mau morok sira mak format te fali be sene dane ho logari sira mak format te fali sene komite sentral fertilini ne da keta kana ba ne be serne objetivo ne hakar katu hasor malu ho comandante sanana per depois tu bele discuti con ba buat be questão ideológica ne tan sai mak agora ite criate ana marxista leninista agora ite hasai te fali buat sene ni ani sai ta halu traição não sei o que pronto buat serne outro be ami mos altura ne ami quadro medio be ami até terik tauden lai se ani se buat serne estratégia sala então pronto. Agora bene camarada sira mas tem que batur hamutu deit para hodibel discutir amini ani sabe que ami cumpre deit saída makani sabe camarada sira foto mai portanto agora como comandante sanana foto mai ona orientação ami cumpre husika amba cumpre ini ulun serne batur hamutu para resolve deit mas be objetivo altura idani sira lakoi na fateni sira karkato hadau los deit be companhia be terceira companhia ne tem que entrega te fale vai serne Lima para depois já tu bertama-tama fale vai a quarta companhia be comandante falor ninya ne be recém saído então altura dan ba depois já tu bele lori companhia ne maka tu ba buka tuir fale be itene mau buat sanana Gusmão e a Ponta Leste para tu batura muito kenta ami desconfia ona ani sane dalam rumah im bele lori te fale be companhia ne ami entrega te companhia ba imi depois maka inkar fale companhia ne ba fale be batir mal fale ba captura ta fale companhia ide selo depois maka batir mal ta fale hobe da itulah ninya companhia acaba por pronto dalam rumah imbele ba hotel fale be comandante sanana então idane ne orsi de tene funu ni tabela mate hotu te de tene funu itla mana então colher você ni ha colher ba nisam por exemplo ba ia be kili que hobe nasa ho mau moro o logari ha colher ba sirau den imi direção superior ni problema dia kli makani imbatur hamutu nebe ami altura ni ami dispõe que dessa ami hatete basira pronto agora imbatura muito se segurança lá ia pronto ami ne bela dispõe de segurança pelo tão ida ka companhia ne toma com segurança ba imas lá buatir narang kata que imi tem que buka hatene imbatura muito para depois se atu bela resolve crise dane o insa política estratégia ne o insa imakatene nebe ami altura ne ami decisão makai dane ami la koi mete tamba ia problema sera be direção ni so direção maka be buka mal para atura muito crise sai da maklo sai da maksala atu hadiah fali buati dane be makadia idan be makasalah hadiah te fali ami so dispõe de segurança pasira tanto altura ne ami exigência makanya mas pronto acaba por ser masalah batura muito para o de bele resolve buat sana momento de itu buat a terceira companhia sim de facto havia a terceira companhia Faluri a quarta companhia e David Alex a segunda companhia Aluco a primeira companhia e quinta companhia maka ia fronteira e o comandante Xanana hamutu com companhia. Bom, momento ni ami ia ilarane ami la bele be no sagala ami la bele hamutu ani senteni mau sanana ni sempre ba mai ni sempre ia fatin rumah para depois tem que acompanhar be evolução be situação e também railaran ini na hani semos ba ia be situação conjuntura be mundo ni gala ni sempre acompanha hal na fatin ni dalam rumah ni mai to ia ami companhia dalam rumah ni ba ia companhia segunda companhia dalam rumah ni ba to fali a primeira companhia ni sane mas ini quase que depois de forte planejamento ni lá ba para hudi hani sampai lá o grupo ida keta para depois para ne foi oportunidade para nia bele acompanha situação ida ne itu bot bele clarifica itu kono ba komite central hari komite central keta kida komite central hudilaran ne mais ou menos fatin ne be concentra ba makanaran hudilaran ai komite central ida be hudilaran ne mais ou menos sira porque sira hali normal ia te fale be fatin ida be o nasa kala ia bariki ni ane ba karik bariki basic la klutar no então sira halo be nasani sira hal te fale serne komite central ida keta kana ba be ne maka tu mai fale para tu be hadau te fale companhia amne lima para hudi ba buka tuir fale be mau bot sanana Gusmão ne maka amila fo ulun então sirnia mais ou menos be fatin maka ia bariki ane ba ia be basic la klutan ne 1984 ne ia sim ia 1984 mai be itu bot colher quando vai dane mai be bot ne foi efeito kalai. Bom, buat ini altura ini quase que lá foi feito primeiro porque quase enabani ia resistência armada ami hototu so makadane laramente deit makba hobe mau buat sanana Gusmão lá ia tan liderança de selo para tebel kar funu idane porque se selo makar fali funu idane dalam itala mananto agora mas itala konte Indonesia mak ukun los te itu nene ami ia ilarane ami hanu deit makadane e o insa komite central que takne nebe hanaran komite central que takudilarane convoca presidente atual Xanana mai atau mai reunião em momento de neba lá ia até porque altura ni será bocatura lá presidente Xanana Gusmão para depois atu bekair ka o atu ba nasani será atu golpe será nebe será lá normal ni grupo idane na maketa que será mak forma te falene ba serne komite central fertilini maka idane ba ni
lá os comitê central e de selo fale porque a altura nem mau hunu moslaia mau hudu moslaia mau bot sanana moslaia ia tia ponta leste ne ba ia região ponta leste serna então ia tia região ponta leste ni ne besir selo kun ni sampai parte bian sampai membro sira bian sampai militar ni ambalu ne makan sampai sira makan ba forma te fale serna comitê central ni ketak te fale ne ba ne mo ni bolu be comitê central hudilaran ni e hoje nossa força sira hoje nossa quadro político ne be ia e hoje nossa membros valentil sira rola posição vai dane companhia sira rola posição vai altura dane a minha cara como dane depois de levantamento né depois de levantamento quase que planeamento makai dane halu reestruturação ida e reajustamento lá reestrutura lá reajustamento depois de dane halu reajustamento tamba forças fomos tama mai ou sai mai hamuto ko ami então tem que forma fali companhia fon tem que be hadia itu fali estrutura serne em vez de estender estruturas ne barak liu dia liu estrutura ne habadak tiu itu para be força ne bele operacional para tiru malu ne gala então maka altura ne depois de reajuste estrutural ne comandante da brigada maka da brigada vermelha ne hanisa força tomak ne hanisa bisira ma comandante da brigada vermelha maka primeiro comandante mau Moro e segundo comandante maka ologari asuai serneiro maka nisan comanda força serneiro comanda mas bela o serneiro comanda ni dia kata comanda hamutu ko tudete força ne atua hamutu dete a fatinda comanda em termos de planeamento dete ne be altura dane ansa be fo orientação geral maka dia tem que capturar aquilo inimigo ni matar o inimigo né aniquilar o inimigo e capturar o seu armamento. Essa palavra de ordem que lança tafal dia kata tem que hatu inimigo, hodi hasai niquilar para depois bele aumenta tanto niquilar. Atau aumenta a capacidade de resistência. Então palavra de ordem dane quase que cumpre e a ponta leste ne quase cumpre ela na fate. E a primeira companhia, por exemplo, eu lembro aí a saudoso comandante Coroaço ninia, só ninia companhia nemesa que implementa dentro be planeamento dane consegue capturar aquilo tira atusida recém ida. Ninia companhia Coroaço ninia. No fim até nem mate doni mas pronto nem consegue cumprir dani segunda companhia depois de captura tanquilat nem só o saudoso Alex David ninia e dani maka consegue captura kilat tuir fali da Coroaço ninia depois mai fali a terceira companhia 8 anos depois vai fali a quarta e a quinta companhia nebe palavra de ordem dani be quase praticamente só ponta leste dele mas que não vai cumprir mas tinha fali a centro leste ne quase que sempre comandante da brigada serne quase nessa subarriti e fati Ami musuh dalam rumah até ami sai satiado tante fale hobe comandante sene quase que la aciona be força sene atu haru ko ba força sene atu ba atua kono ba plano idane ba ou atu halu plano para atu ba assalto be inimigo posição idane ka posição idane ba quase difícil tamba comandante sene quase que la boca comandante da brigada nem sempre mau Moro ko fale be ologare ne la boca ali tamba sir satanete que ela te fale bo boati be marxista leninista nebe dia hamate te ona neba então pronto sira quase que sempre la tuir te fale be operação militar ne quando primeira e segunda companhia cumpre ela be orientação be comandante sanana ninha para poder capturar inimigo em cada combate sira ba tirmalo be que sai inimigo naquilo e a minha centro-leste praticamente quase la captura aquilo tira tamba comando nela ativa la aciona be força senehal de dia então ato aí custia moço crise dane e pronto até que iniciativa quase que vai a ami sira bem sampai a companhia nele e ami rasik maka define a minha planeamento específico e ami ba atua vai a algo subalo que ami consegue o inimigo a dar naquilo impacto ba imini posição impacto lá ya impacto maka sampai impacto primeiro vai a be ani sampai o foi em até telebani impacto ida maka sampai quando vai a atuação impede em certa medida sampai força sernia liberta força sernia iniciativa para depois atu bela paku vai alvo inimigo ne idane banine atu bela movimento tamba idane e em segundo lugar vai a política praticamente quase que nela ia impacto tamba quase roto ne bane forças comandantes e soldados todo mas claramente vai ia tem mão bot sanana portanto quase que sira haltung halu sadet mas lá ia impacto ida força ne la fahe malo quase que la fahe malo e la fahe malo tamba be terceira companhia ne be maksira karakatu bahadau para depois atu bahadau tu tentang vai quarta companhia depois para falir a segunda vai ser na outra nem ser nem intenção se inicialmente ia buat nem mais ser nem ser la consegue tamba força se nem roto hamut e politicamente e militarmente não ser roto hamut ser la coi faz mal tamba não ser lá tamba buat senhor Xanana nene posição rasek o senhor Mauhuno o senhor Mauhudo sira rasek ni posição e tempo ida neba o insa e a informação na BHT tem kata que o senhor Xanana ia tia matibian hamuto com a força
comandante da Itula Ninian e Sira convoca o legado, Sira convoca a tomar reunião, a tomar Hassorumalu, mais bem comandante Xanana Lamai, desvia para a Costa Sul, etc. Cara que nem loja. Lá, how nui danene la los kari. Porque a nisa onde até comandante Xanana ni nunca realmente ia fatin da buat da guerrilha ni, tá desloca para fatin me, ou ia a semana ida ia fatin da ni. Inimigo ba boa kita, tem que bater a falia fatin da ne ba. Vai vamos que inimigo bom que está falita e tem que mudar a falir vai fazer isso e que de facto é mesmo difícil para depois da bele retan mal nebe altura idan banya até próprio comandante Sanana mas haluin para depois da bele hasoro mal osira mas é quase que difícil também a situação idan ba primeiro também a situação né la permite para depois da bele sirat bele hasoro mal para resolver mais rapidamente o problema ini. Segundo, porque se tudo há muito que fale para depois de resolver o problema de direito, quase que cria impacto ainda. Porque o momento ainda bem, depois do levantamento, a cara que força nem tem que ação nem tem que aquilo tem que estar outro bebê, ou o bebê que inimigo para depois ver forra ter fale para a comunidade internacional, forra ter fale mais ia bem ter povo que está aqui lá rende ainda. Nebe momento nem atenção nem quase bot li vai ia bem ainda tiro malo. Lá os atenção bot li vai falir bem resolver bem crise que problema assim. Porque o problema não é só o tempo se ele fale quando depois de ter malo nem o que não toia período ida mas foi embele hasor malo nebe talvez que ia razões per rua nem ida tama própria situação lá permite e de ser que tama planejamento ida beato ter malo nem e planejamento e período operacional nem lara então e período operacional nem la bele dun beato resolve o problema ida nem tem que bater malo dun tama ida nem e mais bela os bede hanga personal atula ko hasor malo nem lá e tempo de nebamos comandante Xanana Hasai ata de reestruturação e da NB balo hanaran reestruturação radical. Bom, ao hanui kata que en bane buat ida la ia reestruturação tu ira watene e altura ne há uns 4 meses mas ao lá tene se buat ida benara reestruturação radical ne ao lá tene mas be en bane ia mas competência kala ia mas competência ani sabe comando superior da luta ninya unicamente quase e temos Sanana Lima e então quando todo momento situação ainda que la permite para depois atuar a democracia agora nem beleza porque nem está beleza quase é muito qualia e a altura ia formular uma a democracia baracliu inimigo mais termata te ou ia democracia neleta também mas be ia poder de saber né de decisão né quase da para entrega ali vai a comandante Sanana para bele ia liderança única de para bele cara fone né mas depois tempo se ele fale situação dia com então pronto beltura muito para poder informar filho fale para mal kata buat ida qual a decisão anisane tambah situação anisane for tem fale mal pronto compreende mal ne razão mos kata ka grupo de NB hakara khari comitê central que tak la concorda com a reestruturação da NB presidente Xanana fosse aí tempo de NB não hawa ning kata kednela os razão tamba até sira rasik makamutu sira be direção superior sira altura ni sira mutu ma hodi fo competência dane ba ia be presidente Sanana portanto presidente Sanana ni cargo ni benini competência ni rasik para hodi halo be reajustamento das forças nebe portanto e altura dane bane la bele he então fal para hodi halo decisão até altura dane bane how se lembra ela comandante Sanana fotia antes de fulan tolo dan sane ni fotia concept ini sampai ini ia bila larang bolo konsep ni para tuan essa mudança de estratégia né fotia on laos dia kata klaus sirane para estuda para comando militar né comandante ida sirve direção superior né ida se mutia copia ida ba estuda ida né para depois atbele emite ser né opinião fosse né opinião para quando vai sair da mecanismo de mudança de estratégia né agora fotia ba ida né ba pronto sira estuda ela mas pronto sira mas la fosse né opinião eu ainda só cria condição para ser bela for opinião tempo funo e tempo funo né pronto quando be for opinião né makanya né através de cassetes né gravado mas bela for através de surat mas bela for surat ini bane quase que sampai akhir que dia surat porque ia caderno ida ka uhan sampai bela hetan caderno ni sehingga possibilidades para hetan então sira bela for sampai conceitos besarnya ni sira bela for li usi escrita dentro ba harupa ba presidente Sanana porque ini bane quase que ligação ni região ida selo né semana ou fula né fulanida pelo menos da rua bamai ni sempre asur mal ne bi ia possibilidade dela para tu bele halo sirne konsep ne ane se ideia bele halo ne para haruka diri baiha presidente baiha comandante Sanana para niamos bele hanuin kata ke buat ne
atu bele considera seu ponto de vista. Só que pronto, to ia altura nem é maida fosse seu ponto de vista, então pronto, situação hakat liu da dau kona, então la bele be hei fali be diang kata katu bele la bele hei comandante sanan la bele hei então fali seu opinião, minha tem que rolar decisão rasi kona, tambah nessa minha competência rasi kala. Karek tempo to atu tama ba conferência nacional, nebe delibera kata rola decisão kata a primeira conferência nacional né kata que tinan tolo tem que ir a conferência nacional. Bom, quando vai estatuto né vamos lá dun lembra na se diang kata kata tinan tolo ou tinan hat né rola dun lembra na atu o insama se nem momento né vamos lá dun lei deve rola tem. Mas se talvez kalau nessa bele karikian sini ia estatuto até porque sira makian né então pronto sira devia altura ini estuda que receber né para sira apresentar mas mesmo nessa né vamos lá lika tama para a conferência lá lika hei ba conferência ide lika hei ba conferência tama nem tempo né quase que bata aqui e forra não para depois já bel sira apresentação né ponto de vista acaba por nem ida apresenta então a comandante sanana rola decisão rasi para tu bele halo be mudança né para poder responder lá situação exigência fono ninha tama nem makni rola decisão. Lalu kali usai conferência itu. Sim. E em 1984 banhira musso crise política liderança nini cari que preparação rumo ba encontro vodka ba reunião extraordinária e rapidinha. Iya. E tempo ainda nem duni maka o chefe do Estado Maior que mate ou mate tempo depois? Mate antes. Depois de crise ni moço tiaona. Então, makbe monotama ihe emboscada inimigo ninede ia be loilubos tiku ni area ni ene make matir mate tene makila kuntede quase força para companhia da tomak maka tamatu momento ne ologari serne outro serne quase que lá o muito kota ami serne outro ne lá o muito kota ia companhia lá em coluna depois maktama ihe motalara maktama ihe ni emboscada be ne make matir mate ami mosi hen ba hoto ami hen ba quase companhia tomak ne quase hen ba companhia quase hamutu ke makala atu sida resi maka amila hamutu retira sayus fatine la maktama bai hebe motalarane maktama ihe buscada kila tarut usursori pronto amos latene tirmate tanga falitani irma ida combatente na intolo ida senene makanik ida be itania irmão kili kwa ga maka la contedit ene maka tirmate be tirkanik be kala maka la contedit babuka tuir fali moslahetan tan nem ruim nem isi inda mosamila heta tanto i altura ida ne quase ane sampai antes de atu hasur malum ini ane quase que ane sampai difícil tertep laos tambah dia kata kene mate tiona ne maka dalaya até porque antes de ane mesti ane sedade para turah tu mas situação ne hal com que difícil tertep parceira direção superior ne atu belehetan malu para di turah mutu relação itu bot bele hak tu rituan relação chefe de Estado Maior ho comandante em chefe por acumulação chanana busman tempo de neba relação la dia ela só que an sempre ia elarane sempre acontece kala buat dia sempre ponto de vista diferente ne sempre ia democracia ne elarane sempre ia mas beda dalam para sempre be resolve ne be relação pessoal ne sempre ema ni dia kala até porque ne dia malu ela laos be relação pessoal ne la dia agora relação quando fala ba política ne dalam rumah ane sampai hetan be ponto de vista diferente tilik bele ia nini opinião ida mau hodo bele nini opinião seluk mau hono bele nini opinião seluk sanana bele nini ida mas be orsida ia diferença nene maksir betura mutune bele resolve consegue bele hetan consenso sim e até a misia cara que tu explora tan buat bara kusita bot mebe kare que ita bot bele qualia uituan konaba pahira fono ne lao to tempo ida que ita bot rase que halau clandestinidade makas organiza sim bele hak tu irituan ita bot tempo nebe ita bot tama iha salam bom bot ida be clandestina ne balo interpreta sala balo bela hanuin dia kata clandestina ni interpreta sala ia ni tempo de clandestina ida det mas be ni tempo ne ma coloca sala